Assim disse Paulo na igreja que se reunia, os irmãos que se reuniam como igreja, na cidade de Éfeso, no capítulo 2, do versículo 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça vocês são salvos. Salvos de quê? Isso foi dito, foi falado há quase 2000 anos. Aí eu vou pegar isso e vou trazer para os dias de hoje. Quando Paulo disse isso, o juízo do ano 70 já tinha vindo? O dia do Senhor, Apocalipse 1:10, já tinha ocorrido? O dia do Senhor não foi um dia só. Foi a metade de um tempo, a metade de uma semana, 1260 dias, 42 meses, que dá 3,5, ou seja, 3 anos e meio. O dia do Senhor deu-se do ano 66, o início, a metade do ano 70 DC. Porque pela graça vocês são salvos. Vocês quem? Ali ele estava falando aos gentios. E os gentios, eles iriam ser salvos de quê? Porque o julgamento de Deus seria e foi contra os israelitas. Porque assim Jesus disse em Lucas 11, finalzinho, e em Mateus 23. Diz que eles daquela geração é que pagariam as contas. Porém, Paulo disse em Romanos 2, capítulo 2, do versículo 14 ao 16, que mesmo os gentios não tendo a lei escrita, ou seja, como os judeus que tiveram as leis escritas em pedras, mas os gentios iriam ser responsabilizados. Porque a lei para os gentios foi dada espiritualmente. Os gentios tinham as leis de Deus em sua consciência, em sua mente. E aqui Paulo estava falando aos gentios. Porque pela graça vocês são salvos. A graça, segundo a religião, diz que é favor imerecido. Não sei se o favor pode ser imerecido, desde que os espíritos que estão nas pessoas são de Deus. Os espíritos que são nas pessoas são filhos dele. Eclesiastes 12:7 diz que o corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Hebreus 9:8 diz que são os espíritos que são filhos de Deus. Então que graça imerecida que é essa? Na consciência deles pode ser. Favor imerecido da pregação da graça para a consciência dos gentios. Pode ser. Porque pela graça vocês são salvos. Eles seriam salvos de quê? Da grande tribulação. Eles seriam salvos da grande aflição que viria no ano 70. Quando no ano 69, ali pelo mês de julho mais ou menos, o exército romano, comandado pelo general Tito, cercou Jerusalém. E o cerco durou 13 meses. 390 dias. Você divide por 12 dá 13. Está lá em Ezequiel 4 e Ezequiel 5. 390 dias. Então aí as pessoas pegam esse versículo e trazem para hoje. Pega uma reunião dentro dessas chamadas igrejas, que eu, na verdade, prefiro chamar de cópias frajutas de sinagogas, porque eles pregam Moisés. Aí eles pregam e pega isso e traz para os dias de hoje. Tá vendo? Olha aí. Vamos viver Paulo, vamos pregar Paulo, vamos anunciar Paulo, vamos pregar o evangelho de Paulo, porque é pela graça que nós seremos salvos. Não, mas Paulo aqui não estava falando semana passada. Paulo não falou semana passada. Paulo não falou hoje. Paulo não falou isso ano passado. Paulo não falou isso durante a pandemia de 2021. Não. Paulo falou isso aqui antes dos acontecidos no ano 70. Assim se respeita os times, assim se respeita as épocas dos escritos bíblicos. Não há outra forma de você entender a Bíblia se você não respeitar as fases. Não há outra forma. Não adianta você ficar sendo um religioso, sendo um futurista, pegando isso
e colocando como devemos viver hoje. Olha, hoje você tem que viver assim, porque é pela graça que você será salvo. Mas eu, Cláudio Mendes, vou ser salvo de quê? Porque aqui era salvo da tribulação, do juízo. É ou não é? Mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Quando o perfeito viesse, e o perfeito veio no ano 70, seria dados fins aos dons. Mas os 3 dons que são eternos, que Paulo disse, é o dom da esperança, da fé e do amor. Esse não tem fim. Por isso que Paulo aqui estava falando. Pela graça, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. Então a graça terminou no ano 70. O favor merecido terminou no ano 70. Porque no ano 70 foi estabelecido a justiça eterna. Foi estabelecido o templo espiritual nos homens, onde é a morada de Deus. Então, para que favor imerecido, se o próprio Criador está em nosso espírito? Não precisa mais. Porém, a fé, ela é uma coisa eterna. E quando o meu corpo viver, a esperança, o amor e a fé estará em minha mente, em sua mente. A graça não mais. Agora, a fé, a esperança e o amor estará eterno em todos os seres humanos, mediante a fé. Por isso que Paulo estava falando isso aqui. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Então ele estava falando naqueles dias que os gentios seriam salvos pela graça, desde que eles acreditassem, desde que eles tivessem fé. E essa fé é dada pelo Criador. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo aqui estava falando naqueles dias que não era por obras que os gentios, se praticassem as obras, seriam salvos. Porque a fé e obras é água e óleo. Abraão foi justificado não por obras, Abraão foi justificado por fé. Porque Abraão não realizou a obra, mas ele teve fé. Então ele estava falando para os gentios ali que não precisava obra nenhuma. Que obra que era essa? De que obras Paulo estava se referindo? Obras do legalismo de Moisés. Dízimo, ofertas, buscar Deus em templo, oração, buscar Deus no monte, jejum, apresentar criança, fazer votos, sacrifícios, holocaustos. Tudo isso, levantar de madrugada, tudo isso são obras. Então ele estava falando para os gentios que eles seriam salvos pela graça, e isso não era por meio deles, gentios, mas sim pela fé. E ele estava falando que não era por obras que eles seriam salvos. Não era por obras que eles teriam um livramento da grande tribulação. Não. É tudo por fé. Só que isso não faz parte dos que nasceram depois do juízo do ano 70. Você consegue entender isso? Não faz parte. Nós somos o povo da fé e a fé no Evangelho eterno. A fé em Apocalipse 21:3. Nós fazemos parte do povo da fé que acredita que tudo se cumpriu, que o templo espiritual do Pai está em nosso espírito e que Ele faz morada em seu templo, de uma forma espiritual. Então, pela fé, nós cremos que onde nós irmos, Ele estará em nós. Dormindo, acordado, trabalhando, passeando, Ele estará em nós. Por fé é isso. Isso é viver por fé. Isso é demonstrar, é viver pelo dom eterno que Deus colocou em cada um. A fé. A fé é você acreditar naquilo que você não vê. A fé é você acreditar naquilo que você não toca.
A fé é você esperar algo que você não está tendo nenhuma visão. Isso é fé. E jamais uma pessoa que vive por fé é decepcionada. Jamais. Jamais uma pessoa que vive por fé é deixada de lado. Jamais uma pessoa que vive por fé é desamparada. Acredite. Mas se você ainda está tendo fé em envelope, se você está tendo fé em vassoura ungida, se a sua fé está na mão de um dito homem de Deus, se a sua fé está em óleo na sua cabeça, se a sua fé está em buscar Deus em templo, sinto muito. Aí você não tem fé. Aí isso daí não é fé. Isso daí são obras. E essas obras não agradam o Criador, que está aí em você. Tá bom? Então eu vou deixar essa reflexão, essa pequena mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, lendo e passando o nosso simples e humilde entendimento. Quem sabe possa alcançar uma meia dúzia de pessoas, tá bom? Até a próxima, se assim o Pai dos Espíritos permitir. Tchau, tchau.